Agora é oficial, a presidente Miriam Monte renunciou ao cargo de presidente do Centro Esportivo Alagoano. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa caiu até a luz aqui agora. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes, tá? Me diz aí o que você achou, você assistiu a coletiva inteira da presidente Miriam Monte, né? A coletiva começou, eram as 3h30 da tarde, né? Acabou agora às 17h15, né? 17h14 aqui. Uma entrevista bem longa, tá? Onde a presidente utilizou todo o espaço para falar sobre tudo, se explicar sobre tudo, né? E quando se encaminhava para a entrevista acabar, né, a coletiva acabar, ela encerra com o pedido de renúncia, né? Inclusive assinando lá, teve toda aquela questão, o sistema do Gov deu problema, enfim, mas teve toda essa situação, né? Mas eu anotei aqui alguns pontos para a gente falar, porque, assim, em alguns momentos eu acho que a entrevista ela foi longa demais, mas eu entendo também o porquê que ela demorou tanto. E por que que eu digo isso? Eu fui uma das pessoas que cobrou bastante que a presidente se pronunciasse. Então seria incoerente da minha parte eu reclamar porque ela se pronunciou demais. Ela se pronunciou e aí ela se pronuncia do jeito que ela quiser. E aí a gente que tá aqui pode debater, opinar se teriam pontos que ela poderia não ter falado. Enfim, algumas situações eu acho que não precisava ter levado para lá, mas de novo, ela teve o espaço, a gente cobrou que ela fosse falar, e aí ela, como um último ato, como presidente do CSA, ela utilizou para explicar tudo, explicar inclusive situações que teve no conselho. A gente sabe que o conselho deliberativo do CSA e a diretoria executiva tem problemas, e aí eu falo quem hoje é situação, a oposição critica bastante. Quando vira a situação, as coisas se invertem. Então, assim, é algo que é do CSA, por isso que a gente critica bastante a forma como o clube é levado, né? Mas algumas coisas eu anotei aqui, porque ela se mostrou muito triste com o rebaixamento do CSA, e isso eu acredito. Posso estar sendo inocente? Posso, mas eu acreditei. Porque ninguém tá ali pra errar. Isso é a minha opinião, tá? Agora, erros fazem com que as coisas aconteçam e aí vira passível a crítica, a revolta do torcedor, né? Nenhum torcedor quer ser rebaixado, enfim. Mas ela iniciou falando que estava muito triste e eu, de fato, eu acredito. E por que que eu digo isso? Ela fez questão de separar a parte do futebol e a parte da administração de clube. Sendo muito, muito, muito simplista aqui, a parte do dinheiro. Essa parte, a Miriam, ela conseguiu fazer o que lhe cabia, que era correr atrás de patrocínio, correr atrás de recursos, né? Ela deixa o clube, segundo ela, né, o clube financeiramente estável e deve participar aí para que tudo isso seja respondido mais à frente, assim que fecharem todas as contas, né? Ela fala que queria ter de novo um espaço como esse para que ela conseguisse responder novamente quando tudo tivesse tudo ok, mas ela fez questão de falar que o futebol teve toda a autonomia, e realmente isso é verdade. O que é que eu acho que foi o ponto da Miriam, falando do futebol especificamente, o que é que eu acho que foi o ponto em que a Miriam pecou? Em alguns momentos ali, isso ela mostrou na entrevista que tá ali para todo mundo assistir, tá? Na Gazeta, inclusive, tá toda a coletiva dela. Ela fala que cobrava, via algumas situações que discordava, cobrava algumas coisas, tanto a departamento de futebol quanto a de técnico. Ela falava para o Igor, para ele ter um olhar mais crítico e ver quem é que tinha condição de continuar ou não. Só que ela é quem tem o poder. Ela é quem tem a caneta. E ali, se ela tá sentindo que a coisa não tá indo, ela tem toda a autonomia
de dar aquele freio de mão, puxar aquele freio de mão e tentar reorganizar a casa. E ela não fez. Eu acho que esse foi o principal erro da Miriam no quesito futebol. Eu não cobro dela entender de contratação de jogadores, eu não cobro dela entender de questão A ou B, nome de técnico. Às vezes até a gente aqui chega um técnico e a gente não conhece, tá? Então isso daí é de responsabilidade do Luciano Lessa, que estava na época, do Jadson Oliveira, né, que ficou até o final, né, como executivo de futebol. Então, isso do Alírio também, que fazia parte do departamento de futebol. Então, isso cabe a essa galera. Porém, a caneta é da presidente. Ela deu, talvez o erro dela foi dar autonomia demais. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Se ela sentiu, como ela disse na entrevista, que poderia dar alguma coisa errado, e ela fez críticas, ela foi atrás de fazer questionamentos, ali eu acho que era o momento de talvez ela dar esse freio de mão e buscar uma outra alternativa. O CSA nesse ano, ele se baseou muito em gratidão. Ah, os jogadores conseguiram isso, então a gente vai permanecer com eles, a gente não vai tirar ninguém. Ah, mas os jogadores foi quem trouxeram a gente até aqui, então não vai se ter uma grande reformulação. E assim foi se empurrando com a barriga e na hora do vamos ver, todas as vezes que o time precisou, os jogadores acabaram deixando na mão. Isso daí foi no decorrer do ano todo, não foi só agora, tá? Foi na Copa Lagoas, foi no Campeonato Alagoano, né? Foi na Copa do Nordeste, foi também na Série C, quando o CSA conseguiu ser rebaixado, isso também citado pela Miriam, quando se tinha 99, alguma coisa por cento de chance ainda de permanência, né? Então, esse eu acho que foi o pecado dela. Mas ela diz que fez o que estava ao seu alcance. Então, aqui fica registrado essas falas da presidente, né? E falando aqui da questão de dinheiro, e aí no dinheiro eu também vou colocar a questão do bicho, mas antes eu vou trazer aqui como ela assumiu, né? Porque ela falou que assumiu um time com R$ 1 milhão negativo, né? Tinha dívida de 500 mil, aí tinha transfer ban e tudo mais. Então, ela realmente pegou o clube numa situação muito complicada. Esse eu acho que foi um dos principais acertos da presidente Miriam Monte. É ela deixar um portal da transparência. Eu acho que o próximo presidente que vier, ele tem a obrigação de manter e alimentar esse portal da transparência, tá? Se isso daqui for desfeito, eu acho que é algo para o torcedor ficar de olho, tá? E reclamar. E conseguir mostrar que o CSA consegue, mesmo que com muitas dificuldades, consegue trazer recursos e aí viver do próprio CSA. Falou de valor da camisa, né? O CSA tem um valor de camisa. Quando ela fala valor de camisa, é patrocínio e tudo mais. Ali dava em torno de 6 milhões. Né? Então, assim, essa questão de gestão de dinheiro, eu acho que ela é o ponto alto da gestão dela. Só que aí quando a gente traz para o futebol ele tem um poder de acabar derrubando todas as outras, inclusive o financeiro do ano seguinte. Porque quando a gente vai ver uma projeção de dinheiro que o CSA fosse ganhar, ninguém queria o CSA numa Série C, mas teria mais dinheiro a receber numa Série C do que numa Série D. Então, vocês percebem que o futebol ele tem esse poder e acaba deixando esse arranhão aí nessa gestão da Miriam Monte, inclusive na parte financeira, mas eu acho que, financeiramente falando, se a gente for pegar aqui no geral, eu acho que ela fez realmente, do que ela entendia, ela conseguiu, e só dependia dela, aí eu acho que ela conseguiu fazer que essa questão dos valores, tá? Ela criticou muito a cultura do bicho, ela fala que é um mal para o futebol, ela disse que ela, praticamente ela falou que o CSA era refém, que o futebol como um todo é refém dessa cultura do bicho, né? Que se você não paga o jogador, ele não se sente motivado, enfim. Então, ela criticou essa cultura do bicho, mas de novo, é algo que por mais que eu concorde, mas também não se via enquanto ela estava lá dentro uma movimentação ou uma crítica para tentar quebrar essa cultura. E aí eu vou deixar até para fazer essa crítica agora. É, eu acho que tem que haver, isso daí eu vi, se eu não me engano, foi o Maxwell, que é dirigente. Eu posso estar me enganando aqui, foi dirigente do PSG, eu posso estar trocando os nomes, tá? Ele fala que entre o executivo, né, o dirigente e o jogador tem que haver uma distância. O jogador não pode ser amigo do dirigente.
Isso, palavras dele. E eu concordo, tá? Eu acho que é amizade demais. E eu não tô dizendo que a presidente tinha amizade com os jogadores, mas em muito momento você via postagem na rede social, ela agradecendo diretamente, ela descendo pra mostrar o apoio aos jogadores e tudo mais. Dava a impressão de que o jogador ele tinha uma proximidade demais com a presidente do clube. E o que é que isso acaba prejudicando na relação? No momento em que se toma a decisão de tirar um jogador do grupo, o grupo se sente no direito de ir até a presidente ou até dirigente e tal para reclamar da saída desse jogador e pedir o retorno, como foi o caso do Cedric. Independente se a saída do Cedric era boa ou não, é uma decisão tomada e quem tá lá dentro tem que aceitar. E se não quiser, diz Miriam, beleza, eu não gostei, me negocie porque eu não tô mais querendo fazer parte do projeto. E tá tudo bem. E aí o jogador abre mão do que ele tem a receber, entra assim num acordo e tudo mais. Então, essa relação da Miriam também com o grupo de jogadores também é algo que eu critico e que acabou talvez prejudicando essa parte do futebol e talvez deu, e aí já sou eu especulando, né, essa margem para que se pedissem valores exorbitantes de bicho, como a gente sabe que aconteceu. Vazou até ali uma lista, né, com o nome dos jogadores, quanto cada jogador ganhou, enfim. Mas, e eu não vou passar aqui por uma questão de responsabilidade, tá? Eu critico o valor que os jogadores receberam. Tinha jogador recebendo 60 mil reais. Só que quem divulgou essa lista é muito irresponsável. O Felipe Bernardes, da Rádio CBN, falou isso daí e eu concordo muito. Não dá para você divulgar um documento com valores que jogadores receberam com o número de CPF deles. NPJ tinha lá. Então, assim, no CSA as coisas são feitas muito assim na loucura. E quem divulgou foi lá de dentro. Não tem outro discurso. Quem divulgou foi lá de dentro. Então, alguém de dentro do CSA cometeu um ato irresponsável. De novo, o ato de divulgar o documento com dados dos jogadores. Isso está erradíssimo. Agora, os valores que foram dados aos jogadores e a todo mundo, né? Todo mundo que recebeu os bichos, isso daí eu critico bastante. Porque foram valores realmente exorbitantes. Mas, segundo a presidente, foi feita uma pesquisa, né? E levado como base o que era oferecido por outros times. Enfim, de novo, eu acho que ela tinha o poder de ir contra e colocar aí um valor mais condizente com a realidade do clube. Não com a realidade dos valores que estavam chegando, mas com a realidade do CSA. Porque sim, o CSA ainda está no RJ, como ela lembrou, né? O CSA ainda passa por dificuldades financeiras. E esses valores que foi dado a mais de bicho para jogadores que na hora do vamos ver não conseguiram segurar a peteca, só conseguiram esses êxitos nessas competições, e aí não é achismo, isso é um fato. Poderia ter sido reinvestido em outra situação. Tá, ela critica a cultura do bicho, né? Disse também que soube do afastamento pela imprensa. E isso daí é algo normal no CSA, aparentemente, né? Porque o Luciano Lessa também soube que o Igor estava voltando pela imprensa. Então, assim, você percebe que a comunicação ali dentro do clube não funciona. Não funciona. E dessa vez aconteceu novamente, tá? Ela explicou toda a situação dos empréstimos, falou ali que o CSA já tá com tudo pago, disse que em caixa o CSA vai ter aí a próxima. Ela falou o valor exato, tá? Mas aí eu não vou contar os centavos. Mas ela colocou que aproximadamente ali o CSA vai ter 848 mil reais em caixa, fora os valores que ainda tem a receber, fora os valores que vai receber no ano que vem. Então, assim, a Miriam, ela deixa o clube numa Série D de Campeonato Brasileiro, ela e todo mundo que fez o futebol. Ela renuncia, mas ela deixa o clube aí financeiramente, como eu falei no meu vídeo de mais cedo, ela deixa o clube financeiramente ok para quem pegar o CSA agora ter um ponto de partida, para você poder contratar jogador, contratar técnico, mas isso daí é um papo para outro vídeo, porque
Inclusive, alguns jogadores já estão saindo, mas isso daí não vai dar para ultrapassar do vídeo de hoje, porque aqui, muito provavelmente, não vai ter uma edição e já vai com 16 minutos de bruto. Então, não dá para colocar. Aí, os jogadores, vocês vão me desculpar, mas vai ficar para o vídeo de amanhã, tá? Eu prometo que eu venho trazer todas essas questões dos jogadores, mas é um CSA que já vai se organizando. Só alguns pontos que eu queria colocar aqui para encerrar o vídeo. Ela levanta um ponto muito importante. A janela de transferências fecha hoje, com a presidente ainda e toda a diretoria, todo o departamento de futebol tendo que resolver questão contratual dos atletas, resolver achar time para alguns jogadores, empréstimos de jogadores. E como é que você pega e afasta todo mundo um dia antes? Se você vai afastar, vai decidir pelo afastamento, você faz quando já não tenha nenhum tipo a mais de obrigação que você tenha uma data tão próxima. Porque se o CSA não faz isso, aí era mais bronca financeira para o clube. Entenderam? Então, isso daí eu também tenho que trazer esse ponto, porque nesse quesito, a presidente, a ex-presidente no caso agora, né, tava certa. Se iam realmente tirá-la do CSA, ela e toda a diretoria, que fizesse amanhã. Já fechou a janela de transferências e tudo mais. Enfim, ela sairia. A ideia inicial era ela sair daqui a 15 dias, né? Depois mudou para segunda-feira da semana que vem. Ela também explica isso daí na coletiva. Mas ela renuncia hoje. O normal, natural, era o Robson Rodas assumir. Só que toda a diretoria tá afastada. Então, ao que eu entendo, o Clauverney, o presidente do conselho, ele continua como presidente interino. Se ninguém derrubar a decisão, vai seguir o rito normalmente. Ufa! Terminou. Ela falou bastante e eu consegui aqui resumir muito. Então, se você não assistiu a coletiva, vá no canal da Gazeta, né? A Gazeta AL, você consegue acompanhar tudo, né, sobre essa renúncia da presidente Miriam Monte, a coletiva como um todo da agora ex-presidente do Centro Esportivo Alagoano. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião. O que é que você achou disso tudo? Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.